Cenário político e as movimentações favorecem mercados mundiais. Olá, investidores, este é o fechamento de mercado desta quarta-feira aí, última semana cheia aí de negociação no mês de dezembro e também do ano, né? Então, dia positivo para as bolsas mundiais. Na Europa, que fecha mais cedo em relação ao nosso horário aqui, fechando positivo nas bolsas com os dados do PMI, né? Então, é o principal indicador das atividades industriais no mundo inteiro. Então, o consolidado do PMI na União Europeia, como a gente comentou já no Morning Call, veio acima do esperado pelo mercado, ainda levemente na zona de contração, porém positiva aí para as atividades no mês de novembro. E nos Estados Unidos, né, teve a fala aí do presidente do Fed e também o Banco Central Americano, o próprio Fed, mantendo as taxas de juros entre 0 e 0,25% e também mantendo o programa de recompra de títulos aí no mercado. Então, sem muita surpresa, o mercado já esperava, talvez tenha até se decepcionado um pouco, estava esperando alguma coisa um pouco mais estimulativa, porém, de qualquer maneira, positiva para os mercados. E tem a fala também do próprio Jerome Powell, falando que a Fed vai fazer de tudo para que a economia retorne aos níveis normais, tanto de taxas de desemprego, tanto de atividades e tudo mais. Então, uma sinalização bastante positiva. Em complemento, tem aí, agora, finalmente, as negociações devem estar andando de maneira mais suave nos Estados Unidos em relação ao pacote de estímulo fiscal, agora que realmente o colégio eleitoral reconheceu, né, oficializou que o Joe Biden ganhou a eleição com o presidente Vladimir Putin e também o próprio presidente Bolsonaro finalmente reconhecendo-o como vencedor aí e que está disposto a negociar e trabalhar junto com o novo presidente aí dos Estados Unidos. Já falando de commodities aí, petróleo Brent subiu levemente no dia, atingindo o patamar de $51, e o minério de ferro continua bastante forte aí nas cotações na China, então mantendo um patamar de $156 por tonelada, subindo levemente aí em torno de 0,8% no fechamento das bolsas da China lá em Qingdao. E o dólar em relação ao real brasileiro aí fechou em leve alta de 0,3%, cotado a R$ 5,11, sem muita movimentação aí que explique aí, então é uma movimentação leve, parece ser normal do mercado, então sem grandes surpresas na parte do câmbio. Já a surpresa bem positiva vem do Ibovespa no dia de hoje, né? Então, durante o dia, mais um pregão de bastante valorização, chegou a romper o teto dos 118 mil pontos, dando uma arrefecida aí no final do pregão, porém ainda fechando com alta de 1,56%, então quase encostando aí nos 118 mil pontos, um dos maiores patamares que a gente já viu aí no ano. Então, só chegou nesse patamar lá em janeiro, quando o Ibovespa estava batendo realmente as máximas. E juntamente com esse fluxo de capital estrangeiro aí pela liquidez global respingando aqui na Bolsa Brasileira, fazendo subir o índice principal, tem também uma notícia positiva agora no fim do dia, que o Congresso aprovou a Lei de Diretriz Orçamentária, ou seja, o orçamento basicamente para o ano que vem. Então, agora, essa proposta vai para a sanção só do presidente Jair Bolsonaro, e agora tira-se essa incerteza de se ia haver ou não uma possibilidade de aprovação desse orçamento, e se não tivesse essa aprovação até o ano que vem, poderia ter o risco de um shutdown aí na administração pública, ou seja, o governo federal, os estados não poderiam gastar nada, então teriam um travamento aí da administração pública, então uma coisa bastante grave. Então agora tira-se essa incerteza, bastante positivo para o mercado. O presidente deve assinar em breve aí para poder colocar em andamento todos os orçamentos aí para o ano que vem. E dentro do Ibovespa, a maior alta do dia fica para a Braskem, subindo quase 6% no dia de hoje, com a notícia aí, com a continuidade na notícia de que o processo de desinvestimento da Odebrecht na empresa, da participação na empresa, está em andamento. A Odebrecht já contratou um banco de investimento aí para poder vender a participação na Braskem, então vai ser um processo concorrencial. Falamos em bastante detalhe hoje no Morning Call, então você pode conferir lá depois o nosso Morning Call aí aqui no nosso canal do YouTube. Porém, o mercado entendeu com bastante positividade aí. É positivo também para a Petrobras, porém para a Braskem é o principal, que agora ela vai poder ser precificada nos seus valores corretos, talvez depois dessa
disputa concorrencial dando certo, tira-se também a incerteza em relação ao acordo de acionistas, né, essa disputa societária aí entre Petrobras e Odebrecht. E em seguida, ainda no campo positivo, temos as ações de proteínas aí, Minerva e Marfrig principalmente, subindo 4%, Minerva subindo um pouco mais, né, em torno de 4,4%, principalmente devido às notícias aí que tem uma contaminação grande aí de gripe aviária que atinge somente o rebanho de aves aí no Japão, porém já mandou fazer os abates e tudo mais para evitar uma maior dispersão aí da doença agora no continente asiático, né, agora ali no Japão. Então, isso faz com que a oferta de carnes, a oferta de aves no mundo inteiro tenda a cair, fazendo com que os preços, as cotações subam, beneficiando aí as ações de frigoríficos. E por fim, no campo negativo no dia, temos as ações da Eletrobras, tanto a ON quanto a PNB, caindo no dia, né, em torno de 2,5%, provavelmente por conta de mais uma incerteza em relação às privatizações, em continuidade à fala do nosso presidente aí de ontem, né, aqui na CEAGESP, no estado de São Paulo, falando que as privatizações de maneira indireta não serão feitas aí enquanto ele for o presidente, né? Claro que estava falando especificamente da CEAGESP, provavelmente, porém está na agenda, pelo menos do Paulo Guedes, essas privatizações para o ano que vem. Então tem uma discordância aí de filosofia ou até de cabeça entre o ministro da Economia e o próprio presidente do país. Então, pessoal, esses foram os destaques do dia. Continue nos acompanhando aqui no canal do YouTube no Morning Call e no fechamento todos os dias. Por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.